Reflexão bíblica. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 2. A alegria no Senhor. Em 2 Coríntios 2, Paulo declarará o seu amor pelos coríntios e revelará que a sua intenção não é entristecê-los, mas ao contrário, ele os queria ver felizes, assim como ele. Ele orientará sobre como lidar com aquele que caiu em pecado, os aconselhando a não renunciar ao perdão e à consolação, esclarecendo que a decisão da igreja seria aprovada por ele. E encerrará dizendo que Deus lhe abriu porta importante, mas que ficou aflito por não encontrar Tito ali. Recorda da fidelidade de Deus que o conduz vitoriosamente em Jesus. Contexto histórico. Paulo apresenta o Deus de toda a consolação e misericórdia, encorajando a fé dos coríntios, dizendo a eles todas as adversidades que lhes sobreviera. Falará da grandeza e do cuidado que Deus teve em toda a sua caminhada, através de situações de total desespero. Mesmo assim, a sua fé permaneceu firme na consolação de Cristo. Todos os cristãos, que servem a Deus, têm esse presente da parte dele e nossa consolação acaba sendo transbordada em outros, quando a vivemos verdadeiramente. Ele encerra ministrando sobre as promessas de Deus, as infinitas promessas em Cristo, e é necessário que estejamos prontos para desfrutá-las. Acompanhe a seguir o estudo de todos os versículos de 2 Coríntios 2. Devemos nos alegrar. Versículos 1 e 2. Mas eu determinei isto comigo mesmo, que não irei outra vez a vós com tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão o mesmo que foi entristecido por mim? Mesmo quando um cristão tem bons motivos para trazer tristeza a cristãos errantes, é muito pouco provável que o entristecido esteja em condição de alegrar quem causou a dor. Ele precisa ser encorajado depois de incidentes como esse. O amor que tenho por vós. Versículos 3 e 4. E eu escrevi isto mesmo a vós, para que, ao chegar, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, tendo confiança em todos vós, que a minha alegria é a alegria de todos vós. Porque em muita aflição e angústia do coração eu vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que eu tenho mais abundantemente por vós. As palavras de Paulo, escrevi isto mesmo a vós, provavelmente são uma referência à carta severa, atualmente perdida, escrita depois de sua visita dolorosa a Corinto e enviada por Tito, 2 Coríntios 7 versos 6 e 8. Todavia, alguns estudiosos da Bíblia acreditam que a referência seja a 1 Coríntios. É tão certo os ministros desejarem alegria em Deus quanto mostrarem custoso amor àqueles a quem servem. Tristeza. Versículo 5. Mas, se alguém causou tristeza, não causou tristeza a mim, senão em parte, para eu não sobrecarregar a todos vós. Esta pode ser uma referência ao homem incestuoso de 1 Coríntios 5 versos 1 ao 5, porém é mais provável que esteja apontando para um episódio referente aos falsos apóstolos, 2 Coríntios 11 verso 4. Uma vez que Paulo havia falado de um pecado que ele pessoalmente perdoara, 2 Coríntios 2 verso 10. Consolo. Versículos 6 e 7. Suficiente para tal homem é esta punição, a qual foi infligida por muitos. Assim que, ao contrário, vós deveis antes perdoar-lhe e confortá-lo, para que talvez o tal não seja consumido por excessiva tristeza. Apesar da disciplina na igreja ser conhecida como uma punição por parte de alguns crentes, seu objetivo é redentor. Com o arrependimento do pecador, os cristãos devem perdoar-lhe e confortá-lo. A congregação deve ter o cuidado de não oprimir com excessiva tristeza um pecador que está voltando. A disciplina mais severa da igreja é a excomunhão. Confirmem o amor. Versículo 8. Por isso vos rogo que confirmeis o vosso amor para com ele.
A expressão confirmar o vosso amor para com ele se refere à restauração do faltoso depois de seu arrependimento sincero. Obedientes. Versículo 9. E para esse fim também vos escrevi, para saber de vós por esta prova, se sois obedientes em todas as coisas. Sobre, escrevi, ver nota nos versos 3 e 4. Perdoem na presença de Cristo. Versículo 10. E a quem perdoardes alguma coisa, eu também perdoo, porque se eu perdoei alguma coisa, a quem perdoei, por causa de vós o perdoei na presença de Cristo. O primeiro verbo, perdoardes, está em uma forma que denota que o perdão é um processo, grego, no tempo presente, enquanto o segundo, perdoo, indica que o perdão pode ser completado, grego, no pretérito perfeito. A vantagem de Satanás. Versículo 11. Para que Satanás não obtenha vantagem sobre nós, porque não ignoramos os seus objetivos. Por trás do pecado e da discórdia na igreja de Corinto, Paulo via Satanás, o maligno. Seus objetivos sempre envolvem impedir a união dos cristãos, pela qual Jesus orou tão fervorosamente, João 17. Não encontrei Tito. Versículos 12 e 13. Além disso, quando eu cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta foi aberta para mim pelo Senhor, eu não tive descanso no meu espírito, porque eu não encontrei Tito, meu irmão, mas ausentando-me deles, parti dali para Macedônia. Troade era uma cidade costeira ao norte da província da Ásia. Paulo foi para essa região depois do tumulto em Éfeso, Atos 19 versos 23 a 41, em seu caminho para a Macedônia, Atos 20 versos 1 e 2. Tito não é mencionado em Atos. Ele era a prova viva que Paulo apresentava à igreja, ensinando-a de que os gentios podiam se converter sem as obras da lei como, por exemplo, a circuncisão, Gálatas 2 verso 3. O fato de Paulo, um judeu, chamar Tito e Timóteo de irmão, 2 Coríntios 1 verso 1, mostra que sua identidade principal era a de cristão, e não a de judeu. Tito foi um excelente embaixador de Paulo ao lidar com a crise em Corinto. Mais tarde, Tito representou o apóstolo perante os cristãos de Creta, Tito 1 verso 4. Cheiro no conhecimento. Versículo 14. Agora, graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e faz manifesto o cheiro de seu conhecimento por meio de nós em todo lugar. Na antiguidade, os generais vitoriosos desfilavam em suas capitais até o palácio do rei, trazendo após si prisioneiros, tesouros e mais despojos das guerras. Na ocasião oferecia-se incenso suave. Os cidadãos viam e sentiam o cheiro da vitória. Nesta perícope, Cristo está conduzindo Paulo e todos os outros cristãos à cidade eterna, cujo Rei é Deus. Doce fragrância. Versículos 15 e 16. Porque somos para Deus uma doce fragrância de Cristo, nos que são salvos e nos que perecem. Para um, nós somos o cheiro da morte para a morte, e para o outro, o cheiro da vida para a vida. E quem é suficiente para estas coisas? Nestes versículos, dois pares de opostos são compostos de maneira que os dois elementos internos são negativos e os dois externos, positivos. O mesmo cheiro do incenso produz diferentes resultados. Aqueles que recebem o conhecimento de Cristo por meio da mensagem do Evangelho vivem. Todos os demais perecem. Falamos de Cristo. Versículo 17. Porque nós não somos como muitos, os quais corrompem a palavra de Deus, mas com sinceridade, como de Deus, à vista de Deus, nós falamos de Cristo. As palavras, muitos e corrompem, se referem aos falsos apóstolos em Corinto, cuja motivação era, sobretudo, financeira,
2 Coríntios 11 verso 13. A estratégia de Paulo era servir as igrejas sem custo, mesmo aprovando que os cristãos sustentem financeiramente seus ministros. 1 Coríntios 9 versos 12 ao 15. A prestação de contas quanto à mensagem é feita àquele que é a origem da mensagem. 5 importantes lições que podemos aprender em 2 Coríntios 2. Perdão e restauração. Paulo destaca a importância do perdão e da restauração dentro da comunidade cristã, incentivando os crentes a perdoarem e consolarem aqueles que se arrependeram de seus erros. Vitória em Cristo. O apóstolo fala sobre a vitória que os crentes têm em Cristo, pois em todas as circunstâncias somos conduzidos em triunfo por meio dele, manifestando o bom perfume do conhecimento de Deus. Maturidade espiritual. Paulo exorta os crentes a agirem com maturidade espiritual, discernindo e evitando as ciladas do inimigo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Relacionamentos cristãos. O texto ressalta a importância dos relacionamentos cristãos saudáveis, nos quais expressamos amor, encorajamento e apoio uns aos outros, contribuindo para o crescimento espiritual mútuo. Serviço cristão. Paulo enfatiza a seriedade do serviço cristão, enfatizando que pregamos não como muitos, que adulteram a palavra de Deus, mas com sinceridade, como enviados de Deus na presença de Deus. Isso nos desafia a servir com integridade e dedicação ao Senhor. Conclusão. Concluindo, aprendemos com Paulo nesse capítulo que, mesmo que estejamos tristes e em aflição, devemos nos alegrar, afinal, as dificuldades e dores estão sob o controle e permissão de Deus, e Ele sabe exatamente o que é melhor para cada um de nós. Devemos entender que, aquilo que está nos machucando, está sob o comando de alguém que vê o que não vemos, ouve o que não ouvimos, sabe o que não sabemos. Nossa alegria tem que permanecer na certeza de Ele estar operando e trabalhando mesmo em meio ao caos. Do contrário, estaremos entregues à estratégia de Satanás, através da dúvida, do medo e da incredulidade, e não mais exalando o cheiro de nossa devoção a Deus e ao seu reino, em primeiro lugar, a doce fragrância de Cristo. Amém. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.